No Mineirão. Mineirão nos últimos preparativos. Ontem registramos diretamente do Gigante da Pampulha. Teve um corte mais baixo no gramado. Isso vai ficar top e vai ser um jogo mais corrido, né? Favorece o Cruzeiro. Tomara que não chova também, né? Nós vamos ver também que o pessoal que de Minas Esportes estão comentando sobre o clássico, né, da Rede Minas. Vamos ver sobre a situação de Cássio. Torcida do Cruzeiro prepara hiato para a união do time, para a equipe. O Cruzeiro está precisando de título, tem que ser esse momento unir, né? Torcedor, time, comissão técnica e tudo mais, rapaz. Matheus Pereira e Carlos Jorge pode comemorar a fase boa, mas com título, né? Fase boa sem título não adianta. E a arbitragem está aí. É esse cabuquinho que vai ser o árbitro no Campeonato Mineiro. Mas antes eu peço para você deixar aquele like cabuloso, inscrever no nosso canal, acionar o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo. Se quiser dar aquela ajuda no canal, não é nada de Pix, não é nada de ser membro. É só, se quiser comprar alguma coisa, vai na loja, clica aí na loja do Cruzeiro que eu deixei aí. Só clicar, vai lá, entra, compra qualquer coisa que você quer, qualquer acessório que tiver na loja, você ajuda. Os preços estão, ó, pique, só escolhe coisas que tem um preço bom demais. Então é isso aí. Vamos começar aqui, né, rapaz, falando sobre a situação de Cássio e Gerson, que tem notícia boa, principalmente do lado de Cássio, né? Porque Gerson, né, tá naquele trem, né? Tá pra lá, tá pra cá, vai dar, não vai, mais ou menos. O goleiro Cássio aí, ó. As boas notícias no treino ficam por conta de Cássio e Gerson, né? Dá uma cubadinha com o trem aqui, um trem só. Ó, as boas notícias do treino ficaram por conta de Cássio e Gerson, que apresentaram evolução em relação aos últimos dias. A dupla treinou junto com os companheiros por maior número de tempo e deve jogar diante do rival. Ambos viraram dúvida depois da contusão no último jogo. Já saiu também, os dois foi joelho. O Gerson ainda tem que mostrar para que veio, tá ali começando devagarzinho, tentando engrenar, tem que mostrar para que veio. Cássio sim já está consolidado no Cruzeiro e ia fazer muita falta. Então o Cássio seria muito importante sim ele vir para jogar aqui no Cruzeiro, né, gente? Para tais condições de jogo, né? Porque pensa bem, um goleiro reserva vir para uma final dessa e pode mostrar, né, aquela segurança, pode também dar uma tremida, né? Cruzeiro Atlético, estádio cheio, goleiro reserva, pode dar aquela tremida ali que ia atrapalhar, né? Então parece que dá tudo certo com o Cássio. Cássio vai jogar aí normalmente. Vamos dar uma olhada que nosso amigo Samuel Venâncio tem para falar sobre o nosso cabuloso, sobre esse clássico também. Ele falou sobre a arbitragem, ainda estava na dúvida, né? Mas já tem a arbitragem. Antevéspera de clássico diante da equipe do Atlético Mineiro, o jogo no domingo às 18 horas. E aí você tem a oportunidade ainda de comprar ingresso, hein, torcedor do Cruzeiro. Últimos ingressos à disposição. A expectativa é de que eles se esgotem ao longo desta sexta-feira. Mais de 45 mil ingressos já vendidos, restando aí uma carga ainda para o torcedor do Cruzeiro, para a torcida do Atlético Mineiro também, mas aqui o assunto, claro, é a torcida do Cruzeiro. Então bora lá, quem puder comprar no site Baladep. O Cruzeiro que tem aí a expectativa de conhecer hoje quem apita. A Federação Mineira de Futebol deve divulgar. Dar uma pulada aqui, que já comentou sobre quem apita, a gente já mostra quem vai apitar o jogo. Vai ser esse Matheus Candansan. Vai ser esse cara aí. Tomara que ele apite bem, tomara que não, porque a arbitragem está num problema de interpretação, cara. Cada um interpreta de um jeito, cada um interpreta de acordo com o interesse, sei lá, parece que até interpreta de acordo com o interesse que ele tem no decorrer do jogo. Então esse negócio tá chato, esse negócio de interpretação aí, de arbitragem. Você vê aquele problema que deu lá em São Paulo, foi Palmeiras e São Paulo, né? O cara chutou, pegou na mão do jogador do Palmeiras, a árbitra falou assim que viu, aquilo ali é uma bola na mão. Aquilo é uma bola na mão. Não sei se foi isso que ela disse, mas ela não deu pênalti. Que o cara esticou a mão lá, pegou, não deu pênalti não, uma bola na mão. E um jogo da Libertadores, a mesma árbitra, com um árbitro de campo também, o homem e a mulher ali, os dois erraram.
a mesma árbitra que falou que não foi mão, ela estava no VAR e o time lá marcou um gol, só que ele mandou voltar lá atrás, chamou o árbitro, falou assim que teve uma mão lá. A bola espirrou e pegou na mão do cara sem querer, véio, longe. Depois de um tempo que saiu o gol, aí falou, não, foi mão lá que pegou na mão do cara. Aí já não é mais sem querer, então é complicado. A arbitragem tem disso, a interpretação depende de quem para que lado, isso que atrapalha muito, né, rapaz? Pular um pouco para frente aqui, que é a arbitragem. De arbitragem da CBF. O dono então, do apito São Paulo, neste clássico de domingo, às 18 horas, no Mineirão. Mineirão nos últimos preparativos. Ontem registramos diretamente do Gigante da Pampulha. Teve um corte mais baixo no gramado para que a grama cresça e fique legal para domingo. Então, todo mundo aí nos últimos preparativos para este grande clássico de final do Campeonato Mineiro. A preparação do Cruzeiro tem sequência hoje na Toca da Raposa 2. A atividade agora pela manhã, e aí o Cássio deve trabalhar mais uma vez, o Gerson ser uma peça importante também treinando com o grupo e o técnico Tite iniciando a montagem da equipe. Por mais que hoje, tendo todo mundo à disposição, Cássio, Gerson e companhia, a tendência é de repetição da equipe. Mesmo time que jogou contra o Corinthians, mesmo time que jogou diante da equipe do Pouso Alegre. De qualquer forma, vamos aguardar. Como tem 2 treinos ainda. Então vamos aguardar, né? Vamos aguardar isso mesmo. E Matheus Pereira e Caio Jorge, a dupla aí que estava fazendo sucesso esse ano passado. O Caio Jorge pode ser o artilheiro do Campeonato Mineiro. Matheus está sendo o melhor jogador do Cruzeiro. Deus, no ano passado, está sendo o melhor, né, jogador brasileiro. Muitos jornalistas da imprensa, até a nível nacional, tá pedindo a convocação dele, principalmente depois da expulsão. Da expulsão, não. Depois da contusão do Rodrigo. Seleção, nossa. A seleção é complicada, hein? Você vê, cadê? Não tem ídolo de seleção, não tem ninguém, cara. Vini Júnior, que era o mais badalado, mas fala, você só vê mais em polêmica. Aí na seleção não joga. Acho que talvez Rafinha seria o melhorzinho da seleção. Pronto. Não tem mais ninguém, cara, assim. Não tem ninguém que joga em time grande. Aí fala lá, Estevam fica só no banco. O Ender, que não jogou no Real Madrid, teve que ir lá pro Lyon para jogar. Aí tá começando a querer mostrar o futebol dele lá, mas tá longe de ser um jogador daqui de 10 anos, 15 anos atrás. Tá longe de ser, tá longe, mas muito longe mesmo, felizmente. Então, essa seleção não sei não, tá passando uma vergonha danada nessa Copa. Tomara que não, né? Mas fazer o quê? E eles precisam de título, né? Caio Jorge e Matheus Pereira tem que consagrar isso aí com título. O Mineiro é só um aperitivo, né? Que título mesmo a gente preocupa, né? Caçar é Copa do Brasil, Libertadores, e Campeonato Brasileiro, isso aí que é mais importante. Eu sei que poucos times que vai conseguir isso no futebol brasileiro, porque, né, são poucos títulos para vários times. Mas isso que importa, vai tentar. E aí tem a torcida do Cruzeiro também que pediu, né? Vou ler a carta. Daqui a pouco eu vou ler a carta aí da torcida organizada do Cruzeiro. Vamos dar só uma olhada no que o pessoal aqui do Rede Minas Esporte aqui estão falando sobre o clássico, né? Cruzeiro e Atlético se enfrentam pela final do Campeonato Mineiro. E aí, o André do Buritis foi direto para você, Davi. Você acredita que o Tite vai permanecer independentemente do resultado do clássico? Independentemente, eu acho mais complicado, assim, em caso de vitória, um título, enfim, acho que naturalmente ele consegue garantir pelo menos umas 2 semanas, 3 semanas, talvez até um mês de trabalho um pouco mais tranquilo. Mas em caso de derrota eu acho muito complicado, assim, pela pressão que a torcida vem tendo, pela expectativa que tem em cima desse título, né? O Cruzeiro, querendo ou não, está colocando uma carga, na minha visão até exagerada, mas enfim, né? Uma carga exagerada em cima desse título. Pedro Lourenço está querendo muito esse título para a galeria do Cruzeiro, né? Retomar uma sequência de títulos de vitórias do Cruzeiro. Então, eu acho que o Tite, em caso de derrota, pouco provável que permaneça. Eu acho até um clima vai ficar quase insustentável. Depois ainda pega um Flamengo do Leonardo Jardim, assim, daqui a pouco a gente pode até comentar sobre isso no Maracanã na sequência. Então, talvez isso gere até um alerta um pouco maior nessa questão. Então, enfim, se não cair depois vamos pôr, né, que se o Cruzeiro perder, se não cair depois do jogo contra o Atlético, acho que não dura nem mais 2 rodadas do Brasileiro, já seria, acho que, o tempo limite do Tite. E se o Tite cair, quem vem, André Salles? Nossa, boa pergunta. Assim, eu acho que a diretoria tem respaldado
incomodado muito. Ai, não tá falando aquele Luiz lá. Não dá pra saber se que lá é treinador ainda. Tá na zona de rebaixamento. Felipe Luiz. Ainda não venceu nenhuma equipe de Série A. Só com o comentário deles é sobre isso, sobre o Cruzeiro. O comentário dele é sobre o que acontece se o título perder. Se o título perder o título do Campeonato Mineiro, com certeza já era. Tchau, benção, pega a mala e vai embora. Não vai ter como ficar. E aí no Brasileiro, uns 2 jogos, se perder, meu amigo, ele já voa também. Mesmo ele ganhando o Mineiro, uns 2 jogos que ele não conseguir ganhar, ele vai sair também. E o próximo jogo seria contra o Flamengo. Vai ser contra o Flamengo. Aí o Cruzeiro tem que, né, mostrar o serviço também. E jogar bem contra o Flamengo, ganhar esse jogo. Se não ganhar, meu amigo, vai ter que voar, e procurar o time. E o Cruzeiro caçar o treinador. Aí o pessoal fica, Luiz Felipe, é uma incógnita pra mim, é uma interrogação, cara, porque Luiz Felipe saiu do Flamengo agora. Pegou um time todo formado, que ele já conhecia, já jogou junto. Só botou ele como treinador e ele ficou lá. E o time jogou, ou continuou jogando. Aí eu vi muitos comentários de flamenguistas que não gostavam da substituição, não gostavam do jeito. Foi reclamando dele até ser mandado de volta. Depois que mandou embora, tadinho, sacanagem que fez com o cara e tal. Mas eu vi que eles reclamavam dele o tempo inteiro. Tá mexendo errado, não sei o que tem. Mesmo que o Flamengo ganhando, tá mexendo errado, não sei o que tem, não sabe substituir. Ele abraça um jogador e morre junto com esse jogador. Então, quer dizer, não dá pra saber como treinador ainda. Ele pegou já um time todo encaixado, o time foi sozinho pra mim e ganhou. Com alguns torcedores falando que ele tava atrapalhando o time e o time ganhou. Beleza. Então, como é que vai saber se ele ganhou isso? Só que é melhor um treinador que é uma interrogação ainda do que um que você já sabe que não já foi muito mal em vários times, né? Então, se fosse, contrataria assim, Felipe Luiz, mesmo sem saber se ele é um bom técnico ou não, que não tem como saber. Não tem como saber. Beleza, nós um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Esquece, dá aquela força escrevendo aí. Até mais! Tchau.